Queridos, restauração, né? Tem sido o tema, né, da nossa revista aí, né? Mas a restauração é uma promessa antiga. Gênesis capítulo 3, o versículo 15 agora, não é? Gênesis 3,15, Deus vai realmente prometer uma restauração. Diante da tragédia, diante da desobediência, não é? Que o inimigo leva, primeiro casal, né, sobre a terra, a se rebelar contra Deus. Na verdade, foi uma rebelião. E essa rebelião trouxe tragédia, trouxe guerra, né? Na família, na sociedade. E aqui em Gênesis 3,15, o Senhor vai dizer: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar, né? A humanidade. E aqui está uma batalha. Aqui está o que nós precisamos entender de todos os acontecimentos, que a palavra de Deus diz, irmãos, que tudo que Deus criou é bom, perfeito, né? Foi assim no sétimo dia. Quando Deus descansa, Deus diz: olha, tudo é muito bom. Mas havia alguém de olho em tudo isso e observando. E uma das coisas que a igreja, que nós cristãos entendemos, é justamente sobre isso, que nós estamos numa batalha espiritual. É tanto que toda a Bíblia fala de batalha, de levante do inimigo contra a nação de Israel, contra o povo de Deus. E aqui que começou, na verdade. Quando Deus se dirige, né, primeiramente ele faz uma pergunta à mulher: o que é que você fez? Na onisciência de Deus, Deus estava observando tudo. Deus estava vendo tudo, não é? Mas Deus diz então que colocaria o quê? Inimizade agora. Por isso que o diabo odeia tanta igreja, o diabo odeia tanta família, a minha e a você. É uma batalha, né? Quando João, na sua primeira carta, diz que a amizade do mundo é inimizade com Deus, e a amizade com Deus é inimizade com o mundo. Você nunca vai ver alguém se agradando da igreja. Primeiramente por causa de Jesus Cristo, né, o Redentor, o Salvador. E a igreja que tem o papel de levar essa mensagem de restauração. E Deus usaria quem? Usaria justamente aquela que o inimigo levou a desobedecer a Deus, primeiramente ela e depois o seu marido. E você nunca viu a mulher sendo tão desvalorizada nos nossos dias, né? Entregue a tanta coisa, não é verdade? Mas por quê? Porque justamente aqui nesse capítulo, nesse versículo, Deus está dizendo, né, na verdade, porém inimizade entre você e a mulher. A mulher que seria um instrumento de Deus para trazer quem? O Redentor, o Salvador, que restauraria, né, a família, o lar, restauraria a terra, restauraria tudo aquilo que tinha trazido tragédia à humanidade, o pecado. O amor de Deus pelo pecador, de maneira alguma, elimina sua abominação santa pelo pecado. Pois ainda que seja verdade que Deus é amor, também é verdade que Deus é luz. E não há comunhão com a luz e as trevas. Essa aqui é a verdade. Lá na sua primeira carta, João diz isso. Um Deus santo deve tratar do pecado. E aqui Deus vai tratar com a mulher, com o homem. E a mulher em relação ao pecado. Você vê que Deus não passa a mão na cabeça. Deus vai sentenciar a serpente, não é? Deus vai falar primeiramente a serpente. E depois Deus vai falar à mulher. Deus vai amaldiçoar a serpente e o solo, mas Deus não amaldiçoou Adão e Eva. Ainda que alguns pensem diferente, mas você não encontra na palavra de Deus, Deus amaldiçoando Eva por da sua desobediência, nem Adão. Mas Deus amaldiçoa a serpente e o solo. Não é verdade? Um Deus santo deve tratar do pecado para o bem do pecador e para a glória do seu nome.
Deus não deixa impune o pecador. Deus trata com ele. Deus quer restaurar. No caso aqui, Deus vai restaurar. Quando Deus dirige a palavra, eu fico imaginando, Deus poderia, quem sabe, eliminar Adão e Eva e começar tudo de novo. Que Ele é o grande El Shaddai. Ele pode fazer isso. Mas de maneira nenhuma. Aqui já na queda, Deus vai preparar uma restauração. Deus vai preparar um escape, na verdade. E a gente vai ver que Deus vai tratar primeiramente com a serpente. Deus proferiu a sentença primeiramente para a serpente, que foi um instrumento de Satanás para trazer a rebelião, não é? Alguns pastores até brincam, né, que foi ali no Jardim do Éden que aconteceu, que o diabo fez a primeira sessão espírita, né? Ele incorpora na serpente para falar, para, né, levar o homem e a mulher a se rebelar contra Deus, né? E depois ao diabo, que havia usado a serpente. E aqui há algo interessante, o diabo tem sempre os seus instrumentos. Tem sempre alguém que ele vai usar. E por isso nós devemos estar atentos. Precisamos estar vigiando. Às vezes é uma contenda, é uma palavra. Às vezes no lar, na família. Uma colocação errada. Às vezes uma atitude. Por isso que a gente tem que se policiar e vigiar. Primeiro Deus vai sentenciar a serpente, que era um instrumento do diabo, não é? E ele tem realmente os seus instrumentos que ele usa, que nós temos observado aí. Quando Jesus em Mateus diz que os fariseus e aqueles homens religiosos eram filhos do diabo, agentes do diabo, né? Então a gente vê que o inimigo sempre vai usar o meio, como ele tem usado hoje, a mídia, a imprensa, as pessoas, os intelectuais, para desfazer da palavra de Deus, para desobedecer a palavra de Deus, uma ideia, um pensamento. Então Deus proferiu a sentença primeiramente para quem? Para a serpente, e depois para o diabo que havia usado a serpente. Ao que parece, a criatura que Satanás usou não costumava rastejar pela terra, né? Alguns estudiosos dizem isso, pois essa foi a condenação de Deus para humilhá-la, não é? A partir de hoje você vai rastejar sobre a terra, o teu alimento vai ser pó. Lembra você alguma coisa? Lembra quando Deus também sentencia o homem, dizendo, olha, a partir de hoje, tu vai ter que lavrar a terra. Lembre-se que Deus amaldiçoou o solo, né? Maldita seja a terra por tua causa. Cardos, espinhos, abrolhos crescerão dela, e a partir de agora você vai ter que lavrar a terra. De jardineiro, do jardim do Éden, Adão passa a ser o quê? Lavrador. Para lembrar de onde ele veio. Pó, como diz lá em Eclesiastes, do pó foste formado e ao pó tu voltarás. E é interessante que Deus tinha dito à serpente que ela seria o quê? Alimentada pelo pó da terra, ela ia rastejar. Lembra você alguma coisa como o inimigo tem se levantado contra o homem, o pó da terra, o levando homem e mulher a se rebelar contra Deus, com seus ideais, com as suas filosofias, com seus pensamentos errados, né? E por isso que o inimigo é traiçoeiro, tentando tragar, como diz Pedro, né? Que ele anda ao teu redor, rugindo como leão, procurando alguém para tragar, para devorar pó da terra. Deus amaldiçoou a serpente, né, o solo, mas em momento algum Deus vai amaldiçoar Adão e Eva. As palavras de Deus a Satanás estão no versículo 15, né, quando Deus vai dizer a ele, olha só, porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente dela, da mulher. E este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Está aqui a restauração. Mesmo nesta tragédia, naquele momento no Jardim do Éden, Deus vai mostrar que haveria uma restauração, que a mulher seria abençoada, que Deus usaria a mulher, aquela mulher que desobedeceu, que Deus chega para ela e pergunta, o que é isso que você fez? Mas Deus agora está restaurando esta mulher, dizendo que dela veria quem? O Redentor.
da descendência da mulher, nasceria o Cristo, que ia colocar tudo em ordem, que ia restaurar tudo novamente, tanto o relacionamento com Deus, primeiramente com Deus, porque ao pecar, o homem perde esse relacionamento com Deus, aquela intimidade. O homem agora vai ter que oferecer sacrifício, ele não vai poder mais chegar diretamente a Deus como ele chegava, quando na viração do dia Deus vinha até ele, ter comunhão com o homem. Hoje os homens estão distantes de Deus, e só através de quem? De Cristo. Desse aqui que Deus está dizendo, olha, virá um da descendência da mulher, que esmagará a cabeça, que triunfará sobre o mal, sobre toda a obra do inferno, sobre todo esse caos que nós temos visto aí, é uma esperança de restauração. E Deus usaria quem? A mulher. Veja que em momento algum Deus dirige uma palavra de maldição para a mulher. Em momento algum Deus amaldiçoou o homem. É lógico que agora ele vai ter que trabalhar, vai ter que, né? Quando alguém pergunta para mim, né? E a gente, quando era jovem, brincava em relação a isso, perguntava assim, eu queria saber quem inventou o trabalho. Quem inventou o trabalho foi Deus. Foi Ele que inventou o trabalho. Que disse, a partir de hoje você vai ter que lavrar a terra. Você vai comer do teu pão através do suor do teu rosto, do teu trabalho. Não é? Então a gente vê que, na verdade, Deus estava aqui, o que nós podemos chamar, nesse versículo 15, né, são chamados um proto-evangelho. É a primeira vez que Deus vai se referir ao Evangelho, ao Messias, ao Cristo, né, na Bíblia. É a primeira vez na Bíblia em que é anunciada a vinda do Redentor. Em meio àquele caos, àquela desobediência, o inimigo achava que tinha obtido vitória completa, total, sobre a criação, sobre a família, sobre aquele casal que vivia em harmonia, tanto com Deus, entre ele e si. E hoje nós temos várias divergências dentro do lar, confusão, discussão, proveniente justamente daí, não é verdade? Pois trata-se disso, amado. Para o povo de Deus, na antiga aliança, esse versículo era um raio de esperança. A vinda do Messias, daquele que colocaria, por isso que Paulo diz que o segundo Adão, né, que é Cristo, aquele que não conheceu o pecado, aquele que não nasceu, né, de um relacionamento íntimo entre um homem e uma mulher, mas foi gerado por obra do Espírito Santo através de uma mulher, uma virgem chamada Maria. E essa era uma esperança, essa esperança, amado, que nós temos que ter. Essa esperança deste evangelho de poder que nós temos que levar para a sociedade, para as pessoas. E o povo antigo de Israel tinha, nesse versículo aqui, um raio de esperança. Abra comigo aí Gálatas capítulo 4, olha o que Paulo fala. É interessante em relação a isso aqui. Paulo está se referindo justamente a essa esperança, não é? Gálatas capítulo 4. Abra aí comigo. Do versículo 1 ao versículo 4. Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja o dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Né? Então, está aqui o que Paulo está querendo dizer em relação justamente à restauração de tudo. Que agora nós somos restaurados, que agora nós não somos mais escravos do pecado, que agora o mundo, os tempos aguardava a revelação do Redentor, do Cristo. Para Satanás era a declaração de guerra da parte de Deus. Deus estava declarando guerra a Satanás. E por isso que houve uma perturbação no inferno, no diabo, em relação àquela promessa que Deus está dizendo ali em Gênesis 3,15, da semente da mulher. E todos os homens que nasciam, todas as crianças que nasciam, ele tentava se levantar.
dizendo: será esse que vai restaurar, que vai libertar o mundo? Será esse que virá restaurar o relacionamento entre Deus e o homem, que vai reconciliar o homem com Deus? E todos aqueles homens que se levantavam, o diabo ficava observando. Será que é este aí, o descendente da mulher, que vai esmagar a minha cabeça? Porque ali Deus declara guerra. E ele tentou se levantar contra todos os homens que se chegavam a Deus, que tinham comunhão com Deus, que tinham intimidade com Deus. Abraão, Isaac, Jacó, Adão, Noé, Davi, todos eles. E todos esses homens falharam. Então o diabo dizia: não é esse. Não é esse. Porque ele falhou. De alguma maneira ele pecou. De alguma maneira esse não vai ter condição de restaurar a família, a sociedade, trazer o homem novamente à presença de Deus, né? Então havia aqui uma declaração de guerra, né? Atingindo o seu ápice na condenação do inimigo. E o inimigo sabia que ele estava condenado, e por isso há um levante do inimigo. Até hoje ele tenta se rebelar contra Deus. Usando quem? Usando os homens, mulheres, a família, aqueles que negam, aqueles que não entendem o valor que ele tem diante de Deus, o que eles são, na verdade, diante de Deus. Para Eva era a certeza de que havia sido perdoada e de que Deus usaria a mulher para trazer ao mundo o Redentor. E houve uma preocupação do inferno, do diabo, né? Até que veio quem? Cristo. E quando é anunciado que o Redentor chega, não é? A gente vê que Satanás vai usar um rei para matar todas as crianças, desde o anúncio dizendo, através dos reis magos, nós viemos adorar o rei. Os pastores lá no deserto à noite receberam uma mensagem, uma revelação, homens humildes, dizendo: eis que vos trago novas de grande alegria. Nasceu o Redentor, nasceu o Salvador. E o diabo estava observando tudo isso. Que ele sabia que ele estava agora em guerra contra Deus, e que Deus usaria quem? Deus usaria a mulher. Foi a primeira que ele se dirigiu à palavra, tentando se rebelar contra Deus, e depois ao homem, o seu marido. Você está entendendo a batalha espiritual? Mas há uma restauração, havia uma promessa, né? O inimigo já foi condenado. E quando eu digo, amado, que nós estamos lutando com alguém que já foi vencido. Por isso que Jesus, quando diz na sua palavra: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele venceu. E essa é a nossa alegria, essa tem que ser a nossa satisfação de adoração, de louvar, de levar essa mensagem. Dizer para as famílias, dizer para o homem e mulher que há uma esperança. Não é verdade? Então, amado, e a mulher, Deus reforçou sua palavra de esperança para Eva, ao garantir-lhe que ela teria filhos e, portanto, que não morreria imediatamente. Deus vai dizer para a mulher: olha, tu vai conceber, tu terás filho na tua dor. Para a mulher, Deus estava restaurando. Esse é um Deus maravilhoso, amado. Esse é um Deus que nós devemos adorar por tão grande salvação, por se alegrar, por sermos felizes, né? Que houve uma restauração, né? No entanto, o privilégio especial da mulher, como aquela que dá a luz, né? Em última análise, aquela que traz ao mundo o Redentor, incluiria dores multiplicadas no parto e submissão ao marido. Não é uma maldição, é bênção. Quando nós cantamos: faz, Senhor, da minha família, faz da minha família, Senhor, bênção. Nós precisamos entender isso, amado. Muitas vezes nós temos começado errado, relacionamentos errados. Ah, se os jovens, né, os moços pudessem nos ouvir, se as pessoas pudessem entender. Hoje nós temos lares destruídos, tanto divórcio, tanta separação, mesmo dentro da igreja. E nós não estamos percebendo isso. Muita rebelião, né, contra os pais, muita desobediência, né? E nós vemos isso hoje através de quê? De leis que os homens estão criando. Atropelando a palavra de Deus, desobedecendo a Deus. Isso é maldição. Isso não traz bênção. Por isso que nós vemos uma sociedade destruída, rebelde. Porque os princípios que Deus estabeleceu, o casamento, a família, homem e mulher,
tem sido quebrado. Isso parte de onde, amados? Do inimigo, que a todo custo tenta separar o homem de Deus, a levá-los a distanciar diante de Deus. Lares que são totalmente torre de Babel, confusão. Não é? E hoje tudo é, como a gente dizia no meu tempo, é caretice, né? O filho tomar a bênção do pai, a obediência, né? Essa ideia de liberdade que só traz prejuízo. Quantos lares, quantas famílias, quantos filhos estão debaixo de maldição, não ouvem mais os pais, não obedecem, mesmo dentro da igreja. Nós temos presenciado isso. Filhos pródigos, que causarão dor a si mesmo, por causa da desobediência. A desobediência causou dor, tragédia, e tem causado até hoje. Mas graças a Deus, em Cristo Jesus, aleluia, que houve uma restauração. Deus estava dizendo à mulher, tu serás abençoada a ter filhos. Né? E haveria um princípio que Deus estabeleceu de submissão, de autoridade. E quando esse princípio de autoridade é quebrado, queridas, só traz dor, só traz desgraça. Por isso que nós vemos, né, às vezes quando eu converso com alguns professores e eles dizem, pastores, os filhos que dão mais trabalho dentro da escola são aqueles que vêm de lares destruídos, pais separados. Né? E cresce nessa rebeldia, não respeita ninguém, não está nem aí, ele quer viver uma liberdade, né? Que leva à libertinagem, né? Dentro daquilo que Deus havia estabelecido, né? E Deus disse para a mulher, olha, serás abençoada ao dar a luz aos filhos, porque havia uma promessa que da semente da mulher nasceria o Redentor, aquele que esmagaria a cabeça da serpente. E mais do que nunca, amado, o diabo sabe que esse fato, registrado na palavra de Deus, está para acontecer. Vivemos tempos neste século de rebelião contra Deus, de desobediência à palavra de Deus. E como eu disse no começo, né? Deus trata com o pecado. Ele ama o pecador, Deus é amor, mas Deus não deixa impune. E por isso nós vemos os presídios cheios de jovens, de filhos, netos, homens que não obedeceram à palavra de Deus, que quebraram o princípio que Deus estabeleceu. E não basta eu cantar, não basta eu meditar na palavra. A palavra de Deus tem que ser obedecida. A palavra de Deus tem que ser cumprida. Né? A palavra de Deus tem que ser observada. Seja para servo, não servo. Foi o que Deus disse a Josué, medita na minha palavra de dia e de noite. Como no Salmo 1 está escrito, que aquele que obedece à palavra de Deus, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Irmãos, quanto conselho dos ímpios estão aí, levando a desobediência, levando a se rebelar contra Deus. Mas para nós não, a palavra de Deus tem que ser a nossa regra de fé. Ela tem que ser obedecida. Porque Deus diz no livro do profeta Jeremias, eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Deus está observando se eu guardo ou não a palavra de Deus. Se eu estou cumprindo realmente a palavra de Deus. E os princípios da palavra de Deus têm sido quebrados. E por isso a gente vê o que está acontecendo aí fora. Morte. Muitos estão sendo ceifados ainda jovens. Eu costumo dizer que essa geração não chegará aos 40. Não é? Mas a Bíblia diz que aqueles que observam a palavra de Deus têm promessa de longevidade. Quando Deus diz aos filhos, né? Filho, honra teu pai e tua mãe, como promessa, como mandamento, para que tu vivas muitos anos de vida. Isso estabelece a nossa casa, a nossa família. E é tão gostoso, né, quando a gente escuta alguém celebrando aí, né, as bodas de ouro, 50 anos de casado, netos, bisnetos, aquela família abençoada. Sim, isso é possível, porque isso é bíblico. Há uma promessa para isso. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor.
e na sua lei medita de dia e de noite. Ele será como árvore plantada junto às correntes das águas. Suas folhas nunca murcham. Tudo quanto ele fizer será bem sucedido. É uma promessa. E esse era o plano de Deus. E essa era a vontade de Deus. Aquela harmonia. Né? Você vai ver que antes do pecado o homem não tinha medo. O homem não se escondia de Deus. E hoje o que é que esconde o homem de Deus? O pecado. Não tem meio termo com Deus. Deus é radical, é obedecer, é viver a palavra. Não adianta querer ir para a esquerda nem para a direita, né? E a gente tem que justamente entender isso. Esse era o propósito de Deus. Trazer restauração, e trouxe para aqueles que acreditam, para aqueles que meditam na sua palavra. Nossos filhos são herança do Senhor. Nosso lar é bênção, irmãos. E nós não podemos deixar que o inimigo penetre. Temos que fechar as brechas. Temos que tapar os buracos. Temos que levantar muro ao redor. Infelizmente, hoje, nesse século, até a família cristã tem se esquecido disso. Né? Hoje a gente não vive mais nessa comunhão, nessa intimidade com Deus. Muitos filhos se rebelaram, abandonaram a casa do pai. E se você for olhar, não são raros os casos, né, que a gente pode observar. Geralmente, quando a gente conversa com alguém, diz assim: meu pai não foi um exemplo, nem minha mãe. Mesmo em lares cristãos, não houve afeto, não houve amor, né? Não houve. Eu conheço pessoas assim, amado. Eu conheço pessoas que têm dificuldade de abraçar, de dizer eu te amo, porque viveu num lar onde ele não teve isso. Né? E se você olhar os Salmos, por exemplo, Deus fala isso. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Bem-aventurada a casa que teme ao Senhor. Seus filhos em volta da mesa. Hoje, nesta modernidade, nós precisamos entender essa questão de mesa, família reunida em torno da mesa. Salmo 23, Davi tinha essa experiência. Prepara uma mesa, Senhor, na minha presença, para que os meus inimigos vejam. Porque Davi era pai, Davi tinha uma família numerosa. Prepara uma mesa, mesa é lugar de comunhão. Por isso que a mesa, né, ela é larga, uma cadeira aqui na ponta e outra na outra. A mãe e o pai, os filhos em volta, diz o salmista. Feliz o homem que enche dele as suas aljavas, né? Davi tem essa visão de família. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Porque às vezes nós trabalhamos, pensamos em ganhar dinheiro, mas não temos. Né? Às vezes eu fico pensando, amado, quantos pais não conseguem ter essa liberdade, esta alegria com seus filhos, de colocá-los no colo, de beijá-los, de abraçá-los, de brincar, né? Eu vejo quando as minhas netas chegam na minha casa: vovô, vamos brincar? Eu digo: vamos brincar. Vamos brincar. E elas acham, né, que eu, né, quando o pai não está ali, o Jaziel, né, que eu sou o pai. Vamos brincar, sentar, desenhar, contar a história, né? Isso é família. Ensiná-los a palavra de Deus. Essa era a visão de Deus, e é e continua sendo. Não é verdade? Essa submissão não é indicada como parte de uma maldição, né? Como Deus diz: olha, com a tua gravidez, o teu parto terás dores, né? E tu terás que ser submissa ao teu marido. O homem como cabeça do lar, como chefe, como aquele que sustenta, como aquele que defende, como aquele, né? Davi diz isso: feliz o homem que tem muitos filhos, que quando o inimigo chegar à sua porta para pleitear com eles, eles irão em socorro junto com ele, com o pai. Né? Esse lar onde está sujeito, essa submissão que Deus diz à mulher, não é indicada como parte de uma maldição, nem como uma ordem para que os maridos exerçam poder soberano sobre a esposa. O Novo Testamento deixa claro que maridos e esposa que se amam e que são cheios do Espírito Santo
são mutuamente submissos. Não tem esse negócio, eu estava falando sexta-feira, lá no culto, né? Quando a irmã Laudicea permitiu a palavra. Na minha casa mando eu e minha mulher. E eu dizia aos filhos, quando eu não estou, quem manda é ela. Quando eu estou, eu mando. Eu nunca admiti que meus filhos levantassem a voz para minha esposa. Que eu a defendo. É isso que Deus estava querendo dizer. E hoje nessa sociedade, né? Machismo e feminino, não é nada disso, está tudo errado, irmãos. E por isso que nós devemos ser cheios do Espírito Santo. E onde o Espírito de Deus está, não há contenda, não há confusão. Há ordem. Por isso Jesus veio estabelecer uma ordem. Então, amados, que a gente possa entender justamente isso, né? Juntamente com a decepção, né? E a tristeza que o pecado trouxe, vieram as consequências mais sérias. A morte espiritual de Adão e Eva, daquele relacionamento. Deus vinha todos os dias. Amado, aprenda uma coisa. Tenha um lugar na sua casa para a presença de Deus. Ore, louve a Deus. Essa é a vida espiritual. Porque às vezes nós pensamos que Deus só está aqui, né? Mas Jesus disse o quê? Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei ali no meio deles. Ainda que você esteja só, mas Deus está do lado, o Espírito Santo. Mas quando estamos, né, reunidos em família, eu dizia sexta-feira, lá na casa do Jaziel, além de ser esposo, eu sou irmão em Cristo da minha mulher e sou sacerdote da casa. Isso é vida espiritual. Foi isso que Jesus veio fazer, apesar de toda a desgraça que o pecado, né? Na separação, mas em Cristo agora nós somos reconciliados com Deus. Essa comunhão foi restaurada. Eu costumo dizer para as famílias, tenha um lugar na mesa, tenha um lugar no seu lar para Jesus Cristo. Deus quer estar presente. Porque quando acaba este culto aqui, nós vamos embora, Ele vai conosco. Ele não fica aqui. E hoje Ele habita em nós, hoje Ele está em nós. Então nós temos que nos policiar, vigiar. Temos que estar cheios do Espírito Santo. Ter o fruto do Espírito, não é? Pelo menos um fruto do Espírito nós temos que ter. O autocontrole, o domínio próprio. Cuidado quando for falar. Conte até 10. Né? Muita coisa poderia ser. Minha avó dizia que basta um pingo de água num copo cheio para causar uma tempestade. Quantos lares, quantos casamentos foram destruídos por causa de uma palavra. Essa semana eu recebi uma ligação na minha casa de um lar que está separando. Cristão. E ela disse, não dá mais, não aguento mais. Porque o homem em casa é um leão, na igreja é uma ovelha. Sem responsabilidade. Falou, o amor morreu. Não dá mais, pastor. Eu estou tentando reconciliar aquele casal. Mas ela falou, não aguento mais, o amor já se foi. Cristão, que conhece a palavra. Não é? E eu disse para eles, Deus odeia o divórcio. Com Deus não tem divórcio. Para você casar novamente, um dos dois vai ter que morrer. Ou você ou ele. Então tenta restaurar. Por quê, amado? Justamente por causa disso. Olha o que o pecado, olha o que o inimigo continua fazendo. Né? Mas nem tudo estava perdido. Deus, cheio de misericórdia e graça, traria a esperança em forma de promessa preciosa da semente e descendência, da descendência de Eva, né? E viria a salvação. E é muito triste quando eu recebi essa ligação de um casal cristão que conhece a palavra, dizendo, não aguento mais. Estou na minha casa da minha mãe e ele foi para a casa da mãe dele. Né? E aí vem a desobediência, porque Deus diz o quê? Deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher. Né? E esse deixar não é abandonar, é uma família. E às vezes a gente não entende isso, amado. Que muitas coisas poderiam ser colocadas. Eu costumo dizer, né, aos casais, o amor não morre, amados. Né? Nosso amor não é como um carro que acaba a gasolina e a gente abandona. Né, irmã Inês? Acabou a gasolina, a gente deixa o carro lá. Não. Temos que renovar isso. Através de quê, amado? De vida espiritual.
Deus quer estar presente. E muitas coisas em nosso lar está faltando isso, esse relacionamento, essa comunhão com Deus. Através de quê, irmão? Da oração, da meditação da palavra, de conversar, de se sentar em volta da mesa, não é verdade? Eva deve ter entendido o recado, né? E pensado, inclusive, que a promessa se cumpriria com seu primeiro filho, Caim, cujo nome significa literalmente, eu obtive, né? Perdão, graça de Deus, sou abençoada. Não, não era isso. Porém, a promessa que Deus havia feito teria um alcance bem maior e seria cumprido muitas e muitas gerações depois com a vinda do Messias. Aliás, esse texto de Gênesis, né, como eu disse, é conhecido como o proto-evangelho, né? Ponto-evangelho, por ser o primeiro texto que anuncia a vinda de Jesus. Então, amados, Jesus está na sua casa, Jesus está presente na sua vida, sentado em volta da sua mesa, Ele faz parte da comunhão da sua família. Nós temos priorizado isso, nós temos realmente vivido isso como família, como povo de Deus, né? Como disse o salmista Davi, algo interessante. Eu gosto muito deste salmo, é um dos salmos que eu mais tento, né, viver como promessa de Deus, reconhecendo as bênçãos de Deus, né? Esse salmo, né? 127. Se o Senhor não construir, não for o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se o Senhor que vigia a cidade, né? Será inútil o sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Veja o que o salmista está dizendo. Foi isso que Eva pensou, foi isso que Eva entendeu. Eu obtive a bênção do Senhor. Mães, hoje é dia das mães, né? Não deixe de orar pelos seus filhos, pais também não. Não desista da sua família. É muito triste, amado, o que está acontecendo. Hoje, eu digo isso com dor no coração, até em nossas igrejas. Quando nós não entendemos, né, justamente isso aqui. Como flechas na mão do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Como feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar os seus inimigos. É interessante isso, né? Esse salmo é tremendo, se você meditar a profundidade disso aqui. A bênção que é a minha família, a bênção que é a sua família. Mesmo que o pecado trouxe tragédia, mesmo que o inimigo tentou interferir na criação, no homem e na mulher que foram feitos imagens e semelhança de Deus. Mas, diz aqui o autor da revista, mas o significativo, né, citado, né, ainda é qual seria o propósito dessa chegada, ferir a cabeça da serpente e assim reverter e anular os efeitos que o pecado trouxe na vida do homem. É extremamente importante entendermos o significado da vitória de Jesus na cruz. Não apenas para a nossa vida espiritual, né, individualmente falando, mas também para o contexto relacional na família e no casamento. Essa promessa traduz a esperança de restauração de todo o propósito original de Deus que a vinda do Messias traria. O apóstolo Paulo diz que Jesus reconciliou todas as coisas, o que também inclui os relacionamentos no contexto familiar. Ainda refletiremos mais sobre isso, né, na lição seguinte. Então, amado, é importante a gente entender isso aqui. Adorar a Deus. Eu, quando levanto de manhã, eu glorifico a Deus por ter uma casa, por ter uma família, por ter filhos, netos, né? Eu amo isso. Vale muito mais do que ter um salário alto, trabalhar, ter riqueza, fazenda, não é verdade? Porque tem muita gente hoje na modernidade que tem tudo isso. Tem dinheiro, tem carro,
tem uma renda boa, familiar até, mas não tem paz, não tem alegria. Eu conheci um homem assim muito rico, aqui numa cidade aqui, vizinha nossa aqui. Quando eu vim pregar na década de 90, eu fui chamado na sua casa. Um homem que tinha esposa, filhos, filhas, netos. Um homem que tinha um avião no hangar, não sei quantas mil cabeças de gado no Mato Grosso, em Goiás, em São Paulo. E no último dia da conferência que eu estava fazendo ali naquela igreja, ele me chama na sua casa e ele faz uma pergunta para mim. Quanto custa a paz? Foi essa pergunta que ele me fez. Uma casa enorme que ocupava 2 quarteirão da cidade, 4 carros na garagem. E ele tira o talão de cheque e faz uma pergunta: pastor, quanto custa? Se o senhor me disser quanto custa essa paz, eu quero paz. Quanto custa? Eu faço o cheque para o senhor. Eu disse para ele: a paz não se compra. A paz só tem através de Jesus Cristo, na família. Ele disse: pois eu não sou feliz. A minha vida é um inferno. O meu lar é um inferno. Talvez por causa da riqueza que eu tenho, eu não consigo dormir à noite. Eu não consigo unir os meus filhos. Se eu compro um carro para o filho, eu tenho que comprar para o outro. Se eu compro um carro para uma neta, eu tenho que comprar para o outro neto. Porque as noras, as filhas, os filhos, e ele disse até a mulher. Eu disse: só Jesus Cristo dá a verdadeira paz. É isso aqui que diz o Salmo 127. Não é? Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhar arduamente por alimento. Se não tiver a bênção do Senhor. Quantos pais dão de melhor para os filhos, mas não dão aquilo que eles precisam, a atenção, o amor, a conversa. Porque na sociedade que nós vivemos hoje, né, o filho está trancado no quarto, a filha está trancada no outro quarto, a mãe está lá, o pai na sala, e na hora do almoço, da janta é a mesma coisa, cada um leva o seu pratinho para dentro do quarto para assistir a sua novela, seu filme, o Netflix, mas não tem a mesa mais, como disse o salmista. Prepara uma mesa, Senhor, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, a presença do Senhor. A presença do Senhor, como diz o salmista aqui, não adianta, irmão, se não for o Senhor. Se o Senhor não for o Senhor da minha casa, da minha família. Josué estava certo quando ele reúne o povo e conhecendo o povo, que tinha pensamentos diferentes, que era, né, que Josué sabia que logo, logo se desviariam. Então ele reúne o povo já e diz: olha, eu não sei quanto a vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É isso aqui que o salmista está dizendo. Servir ao Senhor. Ter o prazer. Porque quando você tem o Senhor, tudo vai bem. Há prosperidade, há trabalho, há união. Olha só. E aqui ele fala justamente isso, o salmista, né? Os filhos são herança do Senhor. Uma recompensa que Ele dá. Eva entendeu isso, que ela foi perdoada, apesar de ter desobedecido. Que o filho era a bênção. Então, pais, mães, nossos filhos são a herança do Senhor, sim. E nós temos que orar. Nós temos que interceder. Né? Eu tenho o costume de, à noite, levantar e entrar no quarto dos meus filhos e orar por eles, estender as mãos para eles. E ter como exemplo a oração de Jó. Senhor, perdoa meus filhos, se pecaram contra ti. Se fizeram alguma coisa, Senhor, que não te agradaram. Os livra, Senhor. Né? Os perdoe, Senhor. Se eles cometeram algum pecado contra. Porque isso aqui é bíblico, está aqui, olha. São os filhos nascidos na juventude. Como feliz o homem e a mulher, né? Que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado. Tem coisa melhor. Minha maior alegria é quando os meus filhos se reúnem em casa.
Meu coração transborda quando todos estão reunidos. Todos. Eu me sinto tão feliz. Aquele é o dia mais feliz, né? Porque tenho os meus 2 filhos que moram em São José do Rio Preto, quase não podem estar comigo, mas tiveram esse final de semana passado e a minha casa se enche de alegria. E eu fico muito feliz, agradecido a Deus. Eu digo, como é bom, Senhor, como o Senhor é bom. Apesar de eu não merecer, mas como o Senhor é maravilhoso. Feliz será, essa é a minha felicidade. Né? E aí ele continua dizendo, né? Como feliz o homem que teme ao Senhor, que anda em seus caminhos. Há uma continuidade, né? Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e próspero. É o Salmo 128. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Esses 2 salmos falam de família. O salmista tinha uma visão de bênção. Hoje é o dia das mães, né? Não é verdade? E ontem eu estive no aniversário de uma igreja e o pastor Teixeira até ele brincou. Ele diz, é interessante, que eram os filhos que tinham que levar as mães para a sua casa. Mas é os filhos que vêm na casa da mãe, né? É ou não é, irmã Regiane? Aí tem que cozinhar mais, trabalhar mais. É verdade? Isso assim, amanhã é dia das mães. E eram os filhos que tinham que levar as mães para a sua casa. Dá um dia de folga para elas, né? Hoje eu falei para minha esposa, você não faz nada, hoje quem vai cozinhar é as filhas. Você já cozinha a semana toda, então hoje elas que vão fazer o almoço. Hoje você vai sentar, descansar. Quem isso é bíblico, amado, está aqui, olha só. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Aqui está falando de mesa, de comunhão. Nós precisamos restaurar isso. A minha esposa não deixa quando os filhos estão em casa, né? Porque se a mesa é pequena, a gente dá um jeito. Mas ela diz, ninguém vai almoçar separado. Todo mundo na mesa. Desliga o celular. Se veio me visitar, então deixa o celular do lado. Porque isso é bíblico. Isso aqui é a felicidade. O salmista está tendo realmente falando de algo muito bom. Seus filhos serão como broto de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. E ele encerra dizendo que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida e vejam os filhos dos seus filhos. Haja paz em Israel, haja paz no teu lar, na tua família, haja paz na igreja. Às vezes eu brinco com a Neide, eu digo, você vai ver até 99 ou até 100, mas eu ainda quero ver os meus bisnetos, se Deus permitir, porque eu já tenho os netos, né? E eu já tenho uma neta que já vai fazer 15 anos, então não é difícil, né? Porque aqui é uma promessa, e essa promessa está lá no Gênesis 3,15, quando Deus disse, da semente da mulher, o Redentor viria, restauraria. No contexto espiritual, não só da salvação, mas da nossa família, do nosso casamento. Amado, que Deus nos abençoe, que nós possamos ser exemplo, testemunho da resposta a essa sociedade que está sofrendo, vivendo uma rebelião contra Deus. Nunca se houve tanta rebeldia, tanta rebelião contra Deus neste tempo. Os homens querendo mudar tudo, né? Deus criou o homem e a mulher, os abençoou. Primeiro casal. Então, amado, que nós possamos louvar a Deus por tão grande restauração, que só foi possível através de Cristo Jesus, o nosso Redentor. Amém? Amém, amados? Você tem um domingo abençoado. Não é? À noite nós teremos um culto, o pastor Tito estará ministrando a palavra de Deus. Mas eu gostaria que as mães que estão aqui se colocassem de pé, por favor. Você que é mãe, as mães que estão aqui. Que essa palavra lhe traga ânimo, que essa palavra lhe traga esperança ainda. Né? Que você olhe em volta da sua vida, em volta da sua casa, o seu casamento. Veja o que Deus lhe presenteou, mulher. Ser mãe. E como diz aqui, disse o salmista no Salmo 128, que você possa ver a tua herança, os filhos dos teus filhos. Né? E eu, quando vejo essa criançada
andando dentro da igreja, a Esté, e a Tonela, a Valentina e tantos outros que vão, né? Está aí, a Marina, a Laura, essas crianças cantando, eu digo, meu Deus, que bênção é. Ser pai, ser mãe, ser avô, ser avó, que alegria, né? É tudo que a gente quer. E eu gostaria de fazer uma oração. Essa vai ser a minha homenagem a você, mamãe, a você, mulher, e dizer, né? Como disse Rui, se eu não me engano, né? Rui Barbosa, né? Atrás de um grande homem tem sempre uma grande mulher. E Deus sabia disso. Deus é tão bom, quando Ele olha e diz, não é bom que o homem esteja só. Na verdade, não é bom que o homem esteja só. Obrigado, Deus. Pai, obrigado pela Tua palavra nesta manhã. Obrigado, Pai, por nos dar um lar, uma família. Obrigado, como diz a Tua palavra, quem acha uma esposa, acha um tesouro. Obrigado, Pai, por essas mulheres, mulheres virtuosas, mulheres de valores, mulheres, Pai, que o Senhor abençoou, o lar, a família, os homens. Obrigado por essas mulheres que são mães, são avós, essas mulheres, Senhor Deus, que cuida dos seus lares, dos seus esposos, dos seus filhos, dá a elas saúde, dá a elas, Pai, vigor físico, dá a elas, Pai, sabedoria, dá a elas, Pai Santo, mais do Teu Espírito Santo, para que elas possam continuar desenvolvendo este papel que o Senhor deu a elas, que o Senhor as abençoou. Ali mesmo no Jardim do Éden, o Senhor já estava abençoando a vida das mulheres através de Eva, o qual o Senhor não dirigiu nenhuma palavra de maldição, nem a ela, nem a Adão, mas as abençoou. Com esse privilégio de serem donas de casa, esposas, mães, de terem filhos. Oh, Pai, que bênção maravilhosa. Eu quero abençoar essas mulheres, seus esposos, seus filhos. Quero abençoar o seu lar e a sua família. Que todo levante do inferno contra a família, contra, Senhor Deus, aquilo que o Senhor abençoou, caia por terra, em nome de Jesus. Que neste dia, Pai, todos os lares sejam visitados pela Tua presença. Que todos os lares sejam agraciados, Senhor Deus, pela Tua presença. Neste dia que comemoramos o Dia das Mães. Mesmo aquelas que, Pai Santo, ainda não tiveram o privilégio de terem filhos. Abre o seu madre, Pai. Concede a elas esse desejo, que é maravilhoso. É bênção, não maldição. É privilégio, é bênção do Senhor. É dádiva do Senhor para elas, Pai. E eu os abençoo, Pai, em nome de Jesus, para a Tua glória. Obrigado pela Tua palavra. Abençoe as famílias desta igreja. Aqueles que não puderam estar aqui nesta manhã. Que tenham um dia alegre, feliz e abençoado. Abençoe, Pai. Abençoe. Abençoe o nosso pastor, a irmã Luzimar. Abençoe a Teus servos da paz. Restaura a vida do nosso pastor ali. Restaura a sua saúde para que logo eles possam estar no nosso meio, Pai. Obrigado por este dia. Oramos, Pai, agradecido, com o coração regozijado na Tua presença, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, amados? Que Deus assim nos abençoe.